Também que eu corri da apresentação agora, né? Mas eu entendo que quem está aqui está interessado, né? Então vamos começar a palestra, né? E aí, à medida que a gente vai avançando, vão aparecendo mais pessoas aí. O pessoal me chamou, né, para fazer a apresentação há um tempo atrás, né? Não foi muito tempo, né? E eu falei, cara, eu posso falar sobre um monte de bobagens, né? E eu vou fazer um pacotão de todas as coisas que eu conheço, assim, uma boa parte delas. E eu vou fazer um wrap-up aqui. Só que eu precisava contar uma história. Eu simplesmente podia falar uma frase só aqui, o futuro é esse, e acabou, e tchau, e vamos todo mundo tomar cerveja e seguir adiante. Mas a ideia aqui era ir além, né? Eu resolvi vir do começo da parte da história, das comunicações, né? Porque é interessante a gente saber que as coisas têm um princípio, né? Um começo, e essas coisas vão se repetindo no decorrer dos anos, né? Então, a mesma coisa acontece na vida, e sistemas de comunicação, a mesma coisa. A gente está falando de IoT e coisas do gênero, mas vocês vão ver no decorrer da apresentação que depois, em um determinado momento, é só uma repetição da mesma coisa numa escala diferente, ok? Bom, o que eu vou falar basicamente sobre... eu tenho que falar sobre onde eu trabalho, que é o Instituto Eldorado. Vou fazer uma provocação mínima aqui, que é... Quem que é o pai das comunicações, né, sem fios, né? Quem será o pai das comunicações sem fios? Todo mundo, Tesla, Marconi, Maxwell, Hertz, todo mundo, né? Todo mundo, esses caras morreram, né? Atualmente, os alemães, brasileiros, vários têm um claim de quem o fulano é o pai das comunicações, né? Então, eu vou tentar responder a pergunta parcialmente, né? E para alguns vai ter uma surpresa aí, né? Mas para outros não. Eu tenho que, para falar de IoT, eu particularmente como especialista, né, dificilmente eu ia conseguir falar sem eu me aprofundar um pouco nos temas, porque eu vou começar a falar de modulação, taxa de dados, banda, frequência, 5G vai para esse lugar, 5G vai para lá, 6G é isso. Se eu não falar os conceitos básicos, basicamente é como se eu estivesse contando uma história que não é verdadeira. Então, eu vou tentar passar rapidamente nos conceitos básicos, né? Mas aí, no final, vocês vão entender tudo. Só espero que quem aguentar até o final vai perceber que tudo faz sentido aqui, que eu estou falando. Vai ser um pouco de tortura no começo, mas logo vocês vão entender a lógica da história, né? Então, para falar de 0G a 6G, eu preciso falar do que tem dentro ali, né? Que são sistemas de comunicação. E o que tem dentro desses sistemas. Vou falar de exemplos, né, de aplicações Vou focar mais em 4G, 5G e 6G, porque as gerações anteriores, né, foram só promessas, né? Até o 3G, eu lembro que a ideia, 20 anos atrás, quando começou a falar de 3G, é que a gente ia ter comunicação bidirecional, de vídeo, já isso há 20 anos, né? Até hoje a coisa não funciona direito, né? E isso vai se repetir por muitos anos, né? Eu vou falar de cirurgia remota em wireless, baixa latência, só que hoje eu não arriscaria a ser operado por alguém utilizando o sistema wireless, porque a intenção é boa, mas a reliability ainda é baixa. Então, a ideia é que tudo isso vai ser resolvido com o tempo. Vou falar um pouco de arquiteturas daqui para frente, né? Eu vou falar de coisas que dão oportunidades mais realistas para a gente aqui. Muita gente fala, pô, a gente está no Brasil, a gente não consegue fazer nada. Cara, tem um mundo de oportunidades de negócio, na área de software, hardware. É só uma questão das pessoas enxergarem isso e seguir atrás. Competência instalada no Brasil tem muito, né? E, basicamente, a ideia de falar do padre Landel, né, no começo, basicamente motivacional, né? Para a gente saber que a gente consegue fazer coisas, né? Não só ficar reclamando. Então, quando eu falar um pouco sobre o futuro, vocês vão perceber isso, né? Aqui em Brasília tem até um exemplo, foi uma coisa que eu coloquei ontem à noite, né? Eu estava vislumbrando coisas do futuro em relação à comunicação. E o que eu achei interessante é que aqui em Brasília tem um caso de uso, né, da rede Iridium, né, que é baseada em LoRa, e basicamente é uma pista de como que vai ser a comunicação do futuro, ok? Bom, primeiro eu tenho que falar sobre Eldorado, né, como eu falei, né, pode parecer poesia, né, mas eu acredito muito, assim, tive a oportunidade de estar em outros lugares do mundo, né, e do Brasil para trabalhar, mas eu estou no Eldorado por uma razão, porque eu acredito muito na nossa missão e nos valores, né, que a gente tem. Né? Eu vou repetir aqui porque faz parte da apresentação. A visão do Eldorado é ser referência em novas tecnologias de informação, comunicação e microeletrônica. Temos como missão pesquisar e desenvolver soluções inovadoras e abrangentes e competitivas que impactem a sociedade. Então, pode parecer conversa de vendedor, né?
mas assim, no dia a dia a gente vive isso aí. Uma boa parte do Eldorado vive essa missão, ok? A gente tem 4 sites, estamos localizados em Manaus, Brasília, né? Acho que é Parque Cidade, o nome desses edifícios aqui, e em Porto Alegre e em Campinas. Eu particularmente, eu tenho projetos em Brasília, mas eu trabalho na unidade de Campinas. Eu também sou professor colaborador e visitante na Unicamp, onde oriento pessoas no mestrado e doutorado, sempre em questões práticas, né? Eu não quero ficar pesquisando coisas que vão ser aplicadas daqui a 20 anos. A minha ideia é pesquisar coisas que vão ser aplicadas daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Então, o pessoal sofre porque uma coisa é você pesquisar coisas que não tem obrigação de ir para o mundo real. Outra coisa é você pesquisar coisas que você tem obrigação de daqui a 2, 3 anos provar que aquilo funciona. Então, foi assim que eu aprendi lá fora e é viável de fazer aqui e vamos seguir adiante fazendo assim. Ok? As áreas de serviço do Eldorado são basicamente desenvolvimento de hardware e software. A gente tem a parte de inovação. Na verdade, a grande população do Eldorado somos 1.400 funcionários. Crescemos durante a pandemia uns 35%, 40%. E graças a, infelizmente, a pandemia, que houve o aumento do consumo de eletrônicos, né? E com isso houve o aumento da obrigação de investimento em pesquisa e desenvolvimento. E com isso a gente teve um aumento muito grande de projetos e de funcionários. Crescemos absurdamente. Temos um legado de uma quantidade de pessoas de muita competência e agora temos que fazer alguma coisa com as pessoas no futuro, né? Temos pistas do que vamos fazer, né? Mas esses aumentos grandes de população em empresas são perigosos, né? Mas a gente tem planos. Anyway, particularmente, né, a gente trabalha com basicamente todas as tecnologias que são disruptivas que se falam no momento, né? Vou mencionar aqui cloud, data center, AI, microeletrônica, mobile e IoT, visual computing e imaging. A ideia é que com essas tecnologias a gente trabalha tanto no domínio de hardware quanto no domínio de software, ok? E também na área de consultoria e testes. Temos uma estrutura de laboratórios aqui que é o estado da arte, né? Pouca gente tem essa estrutura que a gente tem na América do Sul, né? Particularmente. Tem coisas aqui que são únicas no Eldorado. Né? Essa câmera fonecoica aqui, não sei se alguém lembra quando a Apple teve um problema no telefone celular, que o pessoal pegava o telefone e não conseguia falar, estragava o telefone. Essa câmera aqui ela foi financiada pela Apple justamente nesse contexto. Eles têm acho que umas 15 ou 20 dessas lá nos Estados Unidos, com o objetivo de resolver o óbvio, né? Você não pode fazer um design de hardware e firmware e simplesmente sair usando por aí e torcer para que ele dê certo. Se você não testar, pode ter grandes problemas. E a ideia daqui é quando você faz um sistema de hardware e você coloca um enclosure nele, você põe uma caixa, né? Esse sistema funciona completamente diferente. E você precisa testar para onde vai o sinal, porque eventualmente você fez uma caixa e está apontando, supondo que o seu sistema de IoT vai jogar o sinal para lá, e ele está jogando numa direção completamente diferente, ou para baixo, ou simplesmente não está indo para lugar nenhum, né? Só que é um investimento grande, né? Pouca gente tem, e a gente é um dos poucos lugares aqui na América do Sul que tem esse tipo de câmera, né? Então a gente tem uma estrutura extremamente grande, estado da arte. E assim, só para finalizar sobre o Eldorado, qual que é a nossa missão, assim, de fato, né? A gente, basicamente, a gente viu que nós temos grande conexão com a universidade e com parceiros internacionais de tecnologia. E a ideia é que a gente traga essas tecnologias e passe para as empresas, sejam elas grandes, pequenas, né, ou médias, né, nacionais e internacionais, mas principalmente as nacionais, porque quem mexe com inovação, entende minimamente do assunto, um dos grandes problemas, seja para empresas grandes ou pequenas, é você passar daquela fase inicial de um produto disruptivo e você passar por esse buraco, né, sem grandes sofrimentos, e chegar e ter a sorte desse produto cair na mão de um cliente inovador, né? De sorte que esse cliente te ajude a passar por esse buraco. Na falta desse tipo de cliente no Brasil, porque em geral as indústrias são meio avessas a esse tipo de risco, surgiu esses tipos de instituições como a nossa, cujo papel natural é fazer com que você pegue tecnologias, passe para as empresas e faça com que ela passe pelo vale da desilusão das tecnologias, né? E o famoso vale da desilusão das startups, e esse produto conseguir ir para o mercado, ok? Então essa é a grande missão nossa, né? Realmente, esse é um habilitador de ecossistema. Basicamente é isso que significa. Bom, não precisa ler o que está aí, isso é uma cola para mim, né? Porque eu não sou muito bom de memória. E a questão é sempre bom, quando a gente está falando de uma coisa, olhar lá para trás e falar como é que se começou, né?
a história vai ser rápida, mas basicamente eu já mencionei a história do Hertz, né, para algumas pessoas, do Maxwell, mas lá, olha só, em 1863, o Maxwell ele descobriu a teoria das ondas eletromagnéticas e vislumbrou a possibilidade de transmitir sinais de rádio, né? E olha só, hein, quantos anos se foram. Não foram tantos anos assim, para te falar a verdade. Aí, depois de mais ou menos 15 anos, conseguiu provar fisicamente que esse negócio funcionava. O Tesla, né, isso é uma coisa conhecida na internet, ele conseguiu também provar um pouco antes, né, a capacidade de transmissão, mas a coisa ficou por aí por um tempo. Aí veio o Marconi, conseguiu fazer a primeira transmissão de sinal telegráfico, e para surpresa nossa, né, eu não vou entrar em muita polêmica, né, mas para surpresa nossa, aparece esse cidadão aqui, né, chamado Landel de Moura, que é um padre, né, olha só, um padre gaúcho. Ele foi estudar, acho que na Itália, e ele estudou com os grandes cientistas lá, físicos, e ele, para surpresa nossa, ele, para mim, ele é o pai da comunicação de voz sem fio, né? Porque a primeira patente no mundo de comunicação sem fio de voz, ela é do padre Landel de Moura, nos Estados Unidos. E os primeiros testes de transmissão de voz foram feitos em São Paulo. Mas como ele não estava na grande onda, né, de pesquisadores da Europa, né, a coisa ficou meio encoberta, né, e até hoje não aparece muito a figura do padre Landel de Moura, mas digamos que entre os pais da comunicação sem fio, temos um dos pais lá, é um brasileiro, né, que é o precursor realmente da comunicação de voz, né, não de dados, né, basicamente. Bom, qualquer sistema de comunicação, então quando você fala em IoT, o pessoal que conhece minimamente, né, fala LoRa, aí fala de LTE, né, KTM, e começa uma salada de letrinhas, e todo mundo que vem aqui fala, LoRa é bom, pega longe, a cobertura é gigante. Tem uma razão por detrás de tudo isso, né? Sigfox, né, pega longe também, a distância é super grande, mas o que tem por detrás desse negócio? Qualquer sistema de comunicação, né, que se preze, ele tem esses elementos básicos. O primeiro elemento chama compressão. Então, assim, vamos falar de TV digital. Quando você digitalizou a TV digital, quando você pega um sinal de uma imagem e você amostra ela, a taxa de dados é absurdamente grande, na faixa de gigabits. Só que você não pode transmitir gigabits, né, com a tecnologia de 20, 30 anos atrás. Aí a primeira coisa que você precisa fazer é a compressão. Assim como você faz compressão de imagem, você faz compressão de voz, você faz compressão de dados também. Tem muitos dispositivos de IoT para, por exemplo, análise de dados sísmicos, que você coleta uma quantidade enorme de dados, você não pode transmitir esse dado porque você vai ocupar uma banda desnecessária. Então, você tem que fazer algum tipo de compressão. Aí se chama compressão de fonte. Após isso, né, você tem que, assim como a nossa voz aqui é um exemplo clássico, né? Tem gente falando aqui, ali, tem eco para tudo quanto é lado. O sinal de radiofrequência, ele tem basicamente esse mesmo efeito. O sinal de radiofrequência está se propagando aqui e ele sofre inúmeras reflexões, essas reflexões chegam no receptor e esse receptor não consegue, alguns conseguem identificar os sinais, outros não, né? E também não é milagre, né? Todo mundo, a gente está no século 21, 5G está na porta e assim eu desafio quem consegue falar com o celular aqui dentro, né? O wireless, entra na sala aqui dos palestrantes, não tem sinal de rádio. Então, assim, enquanto isso, tem gente acreditando que o RF vai cobrir o Brasil, a gente tem cobertura no Brasil inteiro, as fazendas do Brasil vão ter sinal de rádio, então, assim, não tem milagre, as coisas não são milagrosas, e a minha ideia aqui, basicamente, é desmistificar certas coisas, ok? Então, uma das maneiras de você tentar aumentar a distância é você colocando codificação. Então, você coloca a codificação, você dá mais robustez ao sinal e ele consegue, em tese, ir mais longe. Aí tem, agora, no coração, né, da evolução, vocês vão ver, no coração da evolução de todo o sistema celular e também no IoT, isso é uma coisa chamada modulação digital, né? E o que é a modulação digital? Basicamente, o conceito básico de modulação é muito simples. Modular é transladar no espectro. Então, a nossa voz está aqui na frequência baixa, para eu transmitir, eu coloco na frequência muito alta. Por muitos anos, a modulação ficou assim. E aí surgiu a modulação digital. Para quê? Então, à medida que você pega um sinal, digitaliza, põe um ADC lá, mostra ele, esse sinal ele precisa ser agrupado e enviado. E existem maneiras eficientes de fazer isso. Então, quando a gente fala sobre as gerações de celular, você vai ver que a grande mudança de uma geração para outra, basicamente, foi adensamento na modulação. Ou seja, cada símbolo transmitido tem mais bits e mais bits e mais bits e mais bits. E assim nós estamos indo, né? Então, o primeiro jeito de aumentar a taxa é adensar os bits. O segundo jeito é aumentar a banda, né?
E para aumentar a banda, eventualmente você tem que aumentar a frequência, porque à medida que você aumenta a banda, nas frequências baixas você não consegue. Então, basicamente, eu podia parar a apresentação aqui e falar o que acontece com 5G, 6G, 7G e NG. A transmissão está indo em direções de terahertz e as bandas estão ficando absurdamente altas e as latências estão reduzindo absurdamente. Só que, olha só que engraçado, enquanto a gente está falando que as comunicações de dados estão indo nessa direção, a IoT ela é a outra direção. A gente precisa de pouco dado, pouca banda, basicamente, né? Então, existe esse paradoxo nas comunicações de dados. A comunicação lá de vídeo, em geral, precisa de alta taxa, né? Por exemplo, eu quero fazer controle de um carro autônomo com processamento de vídeo de N câmeras, né? Uma câmera multispectral, um sensor terahertz, um sensor de ultrassom, e pego todo esse sinal, junto com os N sensores que tem no carro, amostro isso, jogo para a nuvem, processo, e milagrosamente eu acho que esse negócio em alguns microsegundos vai chegar e o carro não vai bater. Então, assim, a coisa não é assim, né? No 3G já se vislumbrava fazer esse tipo de aplicação, mas definitivamente eu não confiaria até hoje entrar num carro autônomo rodando em cima do 4G, porque se ele passasse aqui por dentro, ia atropelar todo mundo, porque o sinal simplesmente ia sumir, né? Então, assim, tem um problema de cobertura, né? E capilaridade da cobertura. Então, só estou adiantando algumas coisas, né? Mas, assim, a gente fala de agrupamento de bits, né? E o final é a modulação de RF. Então, eu pego um sinal, eu comprimo ele, eu coloco redundância, eu coloco, transformo ele em constelações que são constelações complexas, né? Esquece, uma constelação complexa, literalmente, de número complexo. Eu vou agrupando bits, adenso ele num pacote e transmito em alta velocidade, basicamente, numa frequência muito alta. E aí você tem o dual do receptor geniais lá, e fala, não, o receptor é só fazer o inverso do transmissor. E não é, tem um mundo à parte aqui de sincronismo, de processamento de sinais, que não vem ao caso. Mas, basicamente, vamos entender que o bloco de transmissão tem um equivalente no receptor e é tão simples assim, ok? E aí, toda vez que a gente falar agora, quando a gente falar da evolução dos sistemas, né, a gente vai falar do tipo de modulação. Eu vou dar uma passada nos tipos de modulação banda base, porque nos sistemas de IoT, a grosso modo, a gente usa a modulação GFSK. Eu vou falar as siglas, mas depois eu explico o que é. Modulação GFSK, modulação FDM, modulação QPSK, espalhamento espectral, e o LoRa usa Chirp Modulation. Basicamente, o que é a modulação? Você tem que mudar a característica do sinal. Então, ela tem uma sequência de... Eu pego uma foto de cada um aqui, tiro a foto, faço a amostragem, digitalizo e vou transmitir. Aí eu posso transmitir por um sistema chamado ASK. ASK, eu transmito a frequência, não transmito. Transmito, não transmito, só que eu consigo transmitir 1 bit por vez, né? Aí, para eu transmitir mais, eu teria que ter uma banda muito grande. Eu teria que transmitir com muita velocidade, né? Aí tem um outro tipo de modulação, que é o PSK. Só que o ASK, essa mudança abrupta de sinal, ela provoca uma poluição do espectro. E todo mundo fala, quando fala de 5G, 6G, basicamente um dos grandes problemas que tem é o uso do espectro. Então, não adianta você pegar um sistema e ficar usando o espectro além do que você precisa. O espectro é o sinal de rádio, que é o espectro de radiofrequência, né? Então, foram se inventando outras modulações que não poluíam tanto o espectro, né? Uma modulação, por exemplo, a PSK, você faz chaveamento de fase de um sinal, de uma senoide. Então, ele transmite o 0 numa fase e o 1 numa outra fase, né? Só que isso também provoca o crescimento espectral, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Tem a banda do sinal, que é o sinal útil, que é esse aqui, né? E aqui tem a poluição do sinal, que é causada por esses glitches, né? Aí o que acontece? A coisa vai parar mais ou menos por aqui. E daqui para frente, o que vai acontecer na modulação digital é basicamente esse agrupamento de bits aqui, ó. Como eu falei, é um número complexo, né? Então você tem um número complexo, ele pode ser representado por um senoide e uma cossenoide. Então você pega um bit 0, multiplica por um senoide, e um bit 1, multiplica por outro cossenoide e soma, e transmite. Basicamente, isso aí é um sinal QPSK. Então você transmite agora, em vez de 1 bit por símbolo, você transmite 2 bits por símbolo. Já melhorou, né? Então, na mesma banda de sinal, você transmite 2 vezes as coisas. Então, isso reduz a velocidade. Tá? Aí a coisa vai indo, né? Vou dar outro exemplo aqui, que é o 16QAM, né? Que é de Quadrature Amplitude Modulation. Basicamente, isso aqui é um número, né? Aqui é tipo 0101, né?
complexo, você pega esse sinal, multiplica uma por uma senoide, uma cossenoide, soma e transmite. Só que você vê, em cada símbolo agora, eu transmito 4, em cada símbolo complexo eu transmito 4 bits. Então, à medida que você vai necessitando mais e mais banda, uma maneira de fazer isso, né, é realmente usando a modulação diferente, né? Aí tem outro exemplo aqui, que é a modulação de frequência, né, que é usada bastante em IoT, é utilizado muito o GFSK. Então, você transmite um bit 0, bit 1, variando a frequência, basicamente. Eu não vou explicar em detalhes, porque assim, isso aqui o pessoal que vai na aula de matemática, né, na faculdade, fala, putz, matemática não serve para nada, isso aqui, o professor está torturando 4 anos. Mas, basicamente, isso aqui é um exemplo, né? Você tem uma integral, você tem o filtro gaussiano, você tem senoide, cossenoide, sinal complexo, você tem filtro, você tem um monte de coisa aqui que é utilizado para gerar um sinal de FSK. Não vou entrar em detalhes, mas assim, qual que é o objetivo de criar essa parafernália toda? Basicamente, ele é um sinal que varia, você tem uma variação de frequência, um bit 0 é uma frequência, o bit 1 é outra frequência, mas o objetivo nobre do GFSK é justamente evitar esse tipo de ruído aqui, ó, tá vendo? Esse é o sinal GFSK. Então, o que significa? A gente utiliza uma banda livre, né, igual a banda do Wi-Fi. A banda do Wi-Fi é uma banda livre, todo mundo pode usar. Só que é igual aqui, ó, eu estou falando, eu estou atrapalhando eles lá, eles estão, né, me atrapalhando. E a gente está aqui se controlando para não gritar. É a banda livre, né? E aqui é a mesma coisa. Então tem um jeito educado de vamos falar mais baixo, reduzir o espectro, né, para não atrapalhar o vizinho. Aí mais gente pode utilizar. Só que é meio terra de ninguém, porque é uma banda livre. Então cada um acha que pode colocar o sinal lá do jeito que quer. Só que não é bem assim. E aí os pesquisadores vão criando esse tipo de modulação que ajuda o vizinho a melhorar a sua vida, né? Basicamente é variação de frequência, né? 2 frequências né? E com pouco ruído lateral. Uma outra tecnologia que é bem interessante, que vingou durante muitos anos, que de certa forma é utilizado no LoRa, é o espalhamento espectral. Então, basicamente, a coisa é tão simples quanto a minha voz, as nossas vozes têm por volta de 6 kHz, se for alta definição, por volta de 30 kHz. Os sistemas celulares de primeira geração, eles pegavam esse sinal e transmitiam com essa banda. Acabou. Aí o sistema de segunda e terceira geração foi utilizando outra tecnologia, o CDMA, que basicamente o que ele é? Ele pega um sinal de banda estreita e ele aumenta a banda desse sinal absurdamente. Resultado, tem uma coisa chamada ganho de processamento. Então, assim, o LoRa, ele faz isso. Ele tem um sinal de poucos hertz para transmitir sinais de IoT, só que ele usa uma banda absurdamente grande. E com isso, você tem um ganho de processamento e o sinal vai mais longe, basicamente, né? E para fazer esse tipo de modulação, você tem uma sequência, se chama sequências ortogonais. Cada um de nós aqui vai ter uma sequência, que uma não vai interferir na outra, espalharemos os sinais de todo mundo, somaremos e transmitiremos, e esse vai ser recebido sem nenhum tipo de interferência, basicamente. Mas, assim, vamos transmitir uma banda muito maior do que a gente precisa. Agora tem o queridinho aqui, né, das tecnologias atuais, que é o FDM, é uma modulação, é uma mistura de coisas aqui, né? Cada uma desses chapeuzinhos aqui, para quem não conhece a tecnologia, é uma portadora de rádio. Cada portadora de rádio dessa tem uma modulação daquelas que eu falei, tá vendo? Ó? 16 QRM, que é PSK. Então, assim, eu posso transmitir BPSK, eu vou ter X bits por segundo. Se eu transmitir QPSK, eu tenho 2 vezes isso e vou subindo. E aí eu consigo, numa banda estreita, transmitir muitos dados. Isso é utilizado em algumas tecnologias IoT e também é utilizado em 5G e 4G. Muito provavelmente 6G vai continuar utilizando isso e, eventualmente, até no 7G. Né? A história que eu falei aqui já, né? Aqui representa bem o que um receptor de rádio, um receptor de IoT vê. Então, tem um monte de sinal de rádio se propagando na cidade, e ele chega no receptor e esse sinal se somam lá, né? E, assim, tem um detalhe, né? Mas quanto menor a banda do sinal, menos interferência o sinal recebe, né? Eu vou mostrar isso mais para frente, que é aqui. Então, ó, tem um sinal ultra narrowband, igual o Sigfox, que é um sinal acho que de 300 ou 600 bits por segundo, uma banda muito estreitinha, não dá para transmitir muita coisa. Tem um narrowband, né, do tipo GO-WISAN, que é baseado em GFSK, ou Zigbee, ele tem uma banda um pouco maior. Aí tem um wideband, igual o celular, do tipo 3G, 4G, e tem um ultra wideband, que já é usado em 5G e nas futuras gerações. Só que o que acontece? À medida que a banda do teu sinal é pequenininha, então é mais ou menos assim, o sinal é lento.
Então, os símbolos são distanciados. Então, os ecos, você consegue perceber. É só escutar. O sinal é lento. Vocês me ouviram claramente. Agora, se eu começar a falar rápido aqui, a moça começa a falar ali, as coisas se somam e ninguém entende ninguém. No sinal de rádio é basicamente a mesma coisa. Quanto mais rápido, maior a interferência de um símbolo no outro, e aí o receptor tem que ser mais complexo. Então, isso não acontece com sistemas IoT justamente por eles terem bandas bem estreitinhas. Ou tem uma coisa chamada ganho de processamento, que ele aumenta muito a banda e tem um ganho. Né? Para um sinal de banda muito pequena, eu transmito ele com uma banda muito larga, eu termino dando um burst de energia nesse cara. Já falei sobre isso. Então, aqui, ó, a princípio, as primeiras gerações de... Quando os caras começaram a mexer com wireless lá no passado, se trabalhava com essas frequências mais baixas, né? Então, à medida que a gente foi chegando na primeira geração de comunicação móvel, né? No 1G, 2G, 3G, 4G, a frequência foi aumentando. Então, assim, a coisa está indo numa direção tão absurda que o 6G e o 7G eles vão utilizar frequências terahertz, que chamam. Essas frequências terahertz, elas são capazes de penetrar paredes. E elas cruzam. Então, assim, as frequências mais baixas, a regra é mais ou menos assim. Frequências baixas chegam mais longe. Então, 1 MHz, 1 GHz vai muito longe. 2 GHz vai a metade da distância. 6 GHz vai 1/4 dessa distância, porque ele atenua mais rápido no espaço livre, né? Mas o que acontece? À medida que você aumenta a frequência, você tem mais banda para transmitir. Então, é um paradoxo, né? Eu subo a frequência para transmitir mais, só que eu tenho menos distância. Então, eu tenho que colocar mais base stations. Então, o que está acontecendo, basicamente, eu tinha grandes base stations, né? E agora elas estão diminuindo de tamanho, ficando micro base stations, né? Para se transmitir com taxas muito altas e mais próximas das pessoas, né? Bom, e como começou isso aqui agora é uma história que vai fluir, né? Então, basicamente, as primeiras gerações de celulares, elas foram construídas pelo pessoal do Bell Labs, né, na década de 60, 70, mas basicamente eram células grandes, né, que se propagavam numa região muito grande, mas o pessoal falou, cara, isso aqui é muita energia que eu vou transmitir, né? Eu preciso reduzir a energia desses transmissores para barateá-los e popular a cidade com N transmissores. Então, o que eles fizeram foi criar um sistema de células, né, e cada célula dessa tem um grupo de frequências que são reutilizadas. E com isso, o que acontece? Você consegue reduzir a potência dos transmissores e consegue adensar mais usuários dentro de cada célula. Basicamente, e cada célula ainda é dividida em N setores, de 3 a 4. Ok? Então, aqui é um exemplo do Rio de Janeiro, né? Eu dei essa palestra lá no Inmetro, outro dia eu estava lá, falei, pô, vou fazer um exemplo do Rio de Janeiro. Então, assim, você tem essa área do Rio todo, o Rio de Janeiro e alguma parte ali do interior do Rio, e, basicamente, ele é populado por... Isso aqui é uma quantidade quase real de base stations, ok? Sei lá, eu vou chutar que deve ter umas 200 aí, né? E cada base station tem 3 setores. Então, você tem aproximadamente 600 setores de radiobase, 1.200 antenas, é muita coisa. Esse negócio era muito caro. Instalar um sistema desse no passado era por volta de R$1 milhão. Agora, uma base station 5G está por volta de R$120 mil instalado, sabe? É um negócio meio um paradoxo, né? Mas aqui é o conceito, né? No passado, os sistemas analógicos, eles eram basicamente modulações FM, né, para voz, e se transmitia o sinal brutamente, e era só orientado à voz, basicamente, ok? Eu vou falar alguns itens aqui. Assim, quando você constrói um sistema celular, ele serve também para o sistema de IoT, algumas coisas dessa aqui, né? Você tem que levar em consideração a interferência entre os sinais que estão ali. Porque, imagina, todo mundo quer pegar um rádio LoRa lá na universidade, na sua escola, e montar uma rede LoRa e acha que é a terra de ninguém, né? Porque a faixa é livre, todo mundo pode utilizar. Então, você vai interferir nos sistemas, né? Um sistema celular, num sistema pago, né? Uma banda de frequência paga, não se pode fazer isso. Então, você tem que minimizar esse tipo de interferência. Então, para você desenhar um sistema celular, você tem que levar em consideração esses elementos aqui, que é interferência entre radiobases, você lembra a história de cada sinal? Cada um da gente tem um piloto, e quando a gente transmite todo mundo junto, termina tendo uma poluição, e você tem que repetir esse sinal, porque o número é finito de sinais, né? Então, propagation loss, como eu falei, à medida que você aumenta a frequência, o sinal atenua mais rápido, né? À medida que você abaixa, o sinal vai mais longe. Então, assim, tem esse trade-off aí, né? E se eu abaixo, eu não posso ter uma banda maior. Então, fico nessa briga perpetuamente, né?
Handoff eu tenho várias células e eu tenho que passar de uma para outra e a chamada não pode cair. Ninguém percebe isso, né? O cara sai daqui, vai até lá onde mora aquele senhor lá, que é presidente do Brasil, e a chamada não cai, né? Seja para abraçá-lo, para reclamar dele, sai daqui, vai para lá, a chamada não cai. Ninguém, o celular é super legal. Mas por detrás disso tem uma complexidade muito grande. Algoritmos, tem essa redundância de estações de radiobase, tem um monte de coisa, né? Outra coisa é tilt, né? Por exemplo, transmite o sinal aqui, de qualquer jeito. Se o cara coloca uma antena aqui em cima desse prédio aqui e sai transmitindo, ela atrapalha a cidade inteira. Então você tem que direcionar a antena para a região que você quer cobrir, uma região bem próxima. Porque não é legal. Se você aumentar e jogar na cidade inteira, você está atrapalhando todo mundo. Mas reduzir aqui, você está trazendo a transmissão para essa região, o que é bom, né? E aí tem diversas coisas, né? Então, a história que eu falei, né? Quando começou o sistema de rádio, né? Eles eram megacells, né? Era uma célula gigante, igual a torre de TV aqui perto, que cobria a Brasília inteira. E todo mundo concorria por aquela antena. Aí, o que aconteceu? Isso não é legal. Vou dividir a cidade em células pequenas e colocar mais antenas. E aí ficaram as células padrão, né? E aí depois foi se encolhendo mais ainda, tiveram as microcélulas para cobrir alguns buracos do espectro. E aí, à medida que você foi aumentando a taxa de dados, você foi criando as picocélulas e as femtocélulas. Então, a tendência, né, do 4G, 5G e 6G é utilizar células menores com coberturas mais localizadas, né? Porque você está aumentando tanta banda que você não conseguiria transmitir com a banda muito grande, muito longe, né? Então, esses são os principais parâmetros, né? E aqui dá para dar uma olhada aqui na evolução dos sistemas celulares, né? Como eu falei, começou o 0G lá, né? Aí teve lá a invenção do Marconi, o Landel de Moura, essa galera toda aí, né? Que já morreu faz muito tempo, né? A coisa ficou parada por muito tempo, e aí, de repente, veio o pessoal lá do Bell Labs e falou, cara, vamos mudar isso aqui, vamos fazer um sistema celular. Então, isso começou lá para a década de 70, 80, apareceu a primeira geração, que foi até o ano 2000. Eu comecei a trabalhar com sistema celular com sistema analógico, né? Aí eu trabalhei com 2G, trabalhei com 3G, aí desisti disso para trabalhar com IoT, e aí agora eu estou trabalhando com tudo misturado, porque os conceitos são basicamente os mesmos, né? Então, assim, eu vou passar por cada um deles, né? Mas você pode ver que agora a gente está por volta de 2022, né? Você começou a falar de 5G há uns 2 anos atrás, e já tem grupos grandes, né? Tem gente que fica falando, não vai ter 6G, não vai ter 7G. Cara, porque não sabe o que está falando, né? Você pode dar o nome que for, mas geralmente a mudança de uma geração para outra atualmente é quando você muda a taxa de dados, basicamente, ou quando você muda a frequência. Tem vários modelos de negócio que são viabilizados por tecnologias novas. No entanto, da primeira geração de sinais digitais até a 6G, 7G, vão ser basicamente aumento de banda, aumento da frequência e melhoria da codificação de canal. Basicamente, e aí isso vai viabilizar os diversos modelos de negócio, ok? Isso aqui é só para ter uma ideia no tempo, né? Que as gerações elas são sobrepostas, né? Então não sai uma geração entre a outra, né? Então, a geração primeira era orientada a voz, a segunda geração era orientada a voz e começou a se orientar a dados. Então é quando começou a tragédia, né? Eu costumo falar que o sistema celular para voz funcionava bem quando ele era analógico. Funcionava perfeitamente. Aí, quando chegou no 2G, começou a dar um probleminha, porque começou a surgir a transmissão de dados. E aí o pessoal percebeu que transmissão de dados tinha mais apelo e começou a orientar o sistema para sistemas baseados em pacote. Sistemas baseados em pacote são terra de ninguém. Você manda um dado, ele chega, não chega, chega atrasado, e aí fica essa tragédia, né? É só alguém pegar, experimentar, pega o WhatsApp e liga para alguém, né? Quantas vezes você ligou e a pessoa atendeu a primeira vez, né? Via celular. É tipo, nenhuma, basicamente, né? Lá no passado, talvez, né? Mas atualmente, pode pegar eles, não vai atender. Porque o celularzinho, ele toca para você bem antes do sinal chegar para o seu colega lá do outro lado. E aí, quando chega para o cara, você já desligou e todo mundo fica reclamando, você vai reclamar para quem? Eu entendo que a Anatel ela não gerencia isso aí, né? Ela gerencia outros KPIs. Então, assim, é uma terra meio perdida. Diz a lenda, né, que agora com 5G essa coisa vai melhorar de novo, né? O pessoal vai começar a tratar melhor a voz, né? Mas talvez até lá a gente deixe de falar com as pessoas, né? Porque a gente está ficando meio estranho. E aí talvez nem precise mais de comunicação de voz, é só zap, dados, né? Mas basicamente é isso aí. Então a primeira agora vai ser uma passada rápida por cada geração, né? A primeira geração era push to talk, era um inferno, né? Porque imagina, você está lá na sua casa, né? Aí o cara pega o celular e aperta, já fala contigo.
você não quer nem saber, né? O cara não quer saber se você está tranquilo, se está no banheiro, se você quer falar com ele, né? É igual o Nextel que tinha outro dia aí, né? Ninguém mais quer aquele negócio, né? É uma puta invasão, né? O cara fala contigo na hora que você quer, né? E era assim, mas era assim, né? E aí tem uns nomes aí que eu não vou mencionar, né? Mas surgiu lá nos países nórdicos, teve lá nos Estados Unidos também. Os países nórdicos sempre tiveram um pouco à frente nessa história de celular, né? Aí tem, eu não vou falar todos os nomes, né? Mas basicamente os analógicos aqui no Brasil, né? Tem um pessoal novinho aqui, mas tem um pessoal mais antigo que já usou, né? Eu sei. Era o AMPS, né? E o N-AMPS, né? Eles eram basicamente sistemas analógicos, né? Que transmitiam modulação FM. Igual FM de rádio, a transmissão era desse jeito. E só tinha voz, basicamente, no sistema. E no Brasil a gente utilizou o AMPS e um desses sistemas aqui é o IS-136, né? Esses sistemas, eles evoluíram para 2G, nessa época que eu fui trabalhar nos Estados Unidos, na verdade era na Ericsson, mas era uma divisão da Qualcomm, que foi que a Ericsson ganhou num litígio por patentes, né? E aqui, essa geração 2 ainda era orientada à voz. Mas aí, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, tem nomes familiares aí já para alguns jovens aí, né? Que é o GPRS, o EDGE, né? O GSM até outro dia estava por aí, né? Tem alguns lugares que ainda tem. Mas essas gerações aqui, ó, GPRS e EDGE, eles são chamados 2,5, né? 2, alguma coisa. Todo mundo já ouviu falar, né? A Vivo vai lá e lança, eu tenho 3.45G. Basicamente, você tem um basal lá, que é a tecnologia base, e aí eles vão aumentando a taxa de dados, mudando uma coisinha em outra, não alcançou a plenitude, mas eles dão um nome mais bacana para aquilo, porque eles fizeram aquilo antes da TIM, antes da Claro, aí eles dão o nome que eles querem lá. Mas, basicamente, de uma geração para outra, tem grandes mudanças, mas essas gerações intermediárias são transições. Ou hora você melhora a taxa de dados em downlink, ou hora você melhora a taxa de dados em uplink, que é da base station para o usuário, ou do usuário para a base station. Normalmente, você começa melhorando a taxa de dados de downlink, broadcast, e aí depois melhora do uplink. Então, o que isso significa? Pô, muito dificilmente, no começo de uma geração, você vai ter comunicação de vídeo com uma tela super grande, de alta definição, bidirecional. Ou um está falando com a telinha desse tamanho, e o outro está falando com a tela desse tamanho, ou está ruim para os dois, porque você tem desbalanceamento na taxa de dados, né? Bom, falei muito. Aí o 2.5G foi pulando, né? A gente foi para a terceira geração, que eu já falei que utiliza CDMA, né? Que é orientada Aí tem o 3.5G, né? Que basicamente ele se orientou mais a dados, mas basicamente o que foi acontecendo foi isso. Foi aumentando taxa de dados e modulação e adensamento de modulação, né? E foi assim. A quarta geração, que basicamente se chama LTE, ela aumentou absurdamente a taxa de dados globalmente. Ela utiliza, agora ela mudou a modulação, ela saiu de CDMA para o FDM, né, que é aquela modulaçãozinha bonitinha que eu falei. E está usando isso no 4G, 5G e vai até o 6G, basicamente. E múltiplas antenas. Então, assim, além de ter adensamento de modulação, eu estou transmitindo com um monte de antena ao mesmo tempo e recebendo com um monte de antena. E assim aumenta a quantidade de dados, né? Tinha uma concorrência entre o LTE e o WiMAX, mas o LTE ganhou e ficou sendo a quarta geração. Basicamente, ela é conhecida como LTE, né? Em algumas partes do mundo, utiliza essa outra tecnologia que é o WiMAX. Esse aqui é um mapa da Anatel, é só entrar lá e põe. Não, quem olha assim fala, o Brasil está coberto. Vamos sair por aí falando, né, por todo o Brasil. Mas, como eu falei, você vai no banheiro, você não consegue falar no banheiro. E aqui é a mesma coisa. Na hora que você dá zoom, tá igual a minha cabeça, sem cabelo, né? Está tudo vazio, ali você fala, cara, isso aqui não funciona. Então, ali é uma oportunidade de cobertura, né? Precisa de capilaridade a rede celular. Então, o futuro clama, né, precisa de cobertura, né? O 4,5G, basicamente, é o que eu falei, ele aumenta a taxa de dados, ele vai agregando portadoras, né? Ele não vai mudando muita coisa, ele pega várias portadoras UFDM e vai colocando junto, e você consegue mais taxa de dados. E isso possibilita alguns serviços, mas não é todo mundo que implanta isso aí, né? Então, basicamente, agora falando do 5G, o que ele está clamando, né, é que ele tem um aumento de 10 vezes na redução da latência, ele aumenta 10 vezes o adensamento das radiobases, ele aumenta, o throughput, né, a taxa de dados experimentada pelo usuário, ela vai ser em tese 10 vezes maior e assim por diante. Ou seja, basicamente é o que eu falei no início, aumenta o dado e reduz a latência. E junto com o finalzinho do LTE, o começo do 3G, como estava aparecendo um monte de tecnologias IoT, as empresas celulares criaram o NB-IoT, que é um sistema de IoT específico para celular, né? Obviamente, não é livre, não é aberto, você tem que pagar a taxa lá para os caras, né? Bom,
eu vou pular aqui isso aqui é uma coisa, tem muito texto aqui, mas basicamente a história é a seguinte: quando você aumentou a taxa, você melhora o quê? Você pode transferir arquivos maiores, fazer reunião remota, instalar escritório de crise, você pode fazer tudo que demanda altas taxas de dados. Basicamente, foi a única coisa que melhorou. A voz continuou ruim, basicamente. Né? Então, o resumo das aplicações 5G é tudo que exige muita banda de dados, está lá, 4G, 5G. E como eu falei, né, no 5G, talvez a gente já tenha alguma confiança, reliability nos dados, mas no 6G a ideia é que isso seja muito mais reliable. E a ideia do 6G realmente é trabalhar com frequências da ordem de terahertz e com bandas gigantescas, né? E assim, as latências vão ser da ordem de microsegundos. Então, antes de você pensar na coisa, ela já aconteceu. Então, isso sim viabiliza edge processing. Então, você tem um sistema de IoT que tem processamento de borda, você pode processar isso perto da base station, e a aplicação, ela pode, por exemplo, seu veículo autônomo, ele não precisa sair a informação dele e chegar lá na central. Ela pode ir numa base station e, muito próximo dela, processar o sinal com IA e já voltar a informação para o teu carro. Então, assim, a grosso modo, Open RAN é um sistema de hardware aberto, que todos os celulares, toda a infraestrutura do celular, até pouco tempo atrás, ela era baseada em hardware proprietário. Né? A Nokia era dona, a Ericsson era dona de tudo, do rádio, software, de tudo. Atualmente tem uma tendência de que o rádio seja de um, o processador seja de outro, o processador de borda seja de outro, e com isso você vai ter outros problemas, que você tem que ter integradores que conheçam esses sistemas profundamente. Mas tem a oportunidade de desenvolvimento de hardware no Brasil e no mundo. Então, a grande onda, né, depois de RFID, de desenvolvimento de hardware no Brasil é o Open RAN. Ok? Bom, eu vou passar rápido aqui, porque não vai dar tempo. Mas, assim, basicamente, IoT, as tecnologias são de banda estreita, faixa ISM. Basicamente, para mim, as grandes tecnologias de IoT hoje, elas são o NB-IoT, que é baseado em celular, o LoRa, que ele está começando a se consolidar, o Wi-SUN, que é uma tecnologia para Smart Grid, mas ela está crescendo bastante no Brasil, e o Sigfox, que é uma tecnologia muito simples, mas muito eficiente. Tem banda estreita e transmite muito longe, basicamente. Ok, obrigado. Então, voltando aqui na história do LoRa, o LoRa é baseado na modulação em chip, né? Basicamente, ele como que você transmite dados muito pequenininhos com bandas muito grandes. Por isso que você consegue transmitir absurdamente longe, LoRa. Mas ele tem um problema, né? Eu tenho um artigo sobre isso, né? A gente fez um estudo longo de 3 meses. Se você tem muito multicaminho, muito eco, né, no receptor, ele não funciona direito, né? Esse é um problema. Então, assim, o LoRa é muito bom para regiões abertas, né? E à medida que você tem prédios, você tem penetrações, assim, você tem que usar outro tipo de tecnologia, ou dar uma melhorada nele, né? O Wi-SUN, né, que é baseado no 802.15.4G, ele utiliza o FDM e GFSK. E aí ele consegue transmitir taxas da ordem de 2K até aproximadamente 2 mega. Então, ele cobra um range muito grande de tecnologias, né? E ele eu estou falando dos nomes porque são as tecnologias que realmente estão vingando aí, né? Que eu quero chegar no tema final. Né? O Wi-SUN o LoRa é baseado em rede estrela, né? Um ponto para multiponto. E o Wi-SUN é baseado em rede mesh, né? Ou seja, os sinais vão se propagando de dispositivo a dispositivo até chegar na gateway, né? Basicamente. Só que tem essa robustez da modulação FDM. O NB-IoT tem uma banda estreita, ele roda em base station celular, né? Só que o modelo de negócio dele, né, é pago, você tem que pagar para a operadora. O Wi-SUN, você pode montar sua rede Wi-SUN, você pode montar sua rede LoRa. Né? Tem rede LoRa privada e rede LoRa de empresas, né? Então, assim, o modelo de negócio varia, né? E você tem que, na hora de você escolher a tecnologia, você tem que levar em consideração também isso aí. Né? Em tese, né, entre esses caras que eu falei, né, o que é o mais seguro, né, é o segundo Gartner. Tem várias outras tecnologias assim, que são muito legais, sabe? Do tipo o RPMA, o Weightless, mas são tecnologias que dependem muito de microeletrônica. Se você não desenvolve o rádio, essa coisa não vai para frente. Então, o Weightless é lá de Cambridge, super bacana, cobre bandas de frequência muito grande, só que não tem rádio para ele. Então, só tem um rádio lá, não vale a pena. É igual o Sigfox, desculpa, o LoRa. O LoRa, ele é da Syntec, basicamente. A Syntec resolveu licenciar para outras empresas para fingir que não era dela só, né? Então, outros produzem, mas é um rádio proprietário, né? O Wi-SUN já é um pouco diferente, tem vários fornecedores. Então, você tem que levar em consideração isso também, na hora que você escolhe uma tecnologia,
para saber se ela é segura, se ela é robusta, se ela tem um fornecedor só ou N fornecedores, né? Deixa eu só avançar aqui. E eu não vou falar de aplicações de IoT, né? Mas eu gosto da aplicação do gato, né? Você pega o seu gato, ele foge quando você vai achar o seu gato, né? Então você precisa só a localização dele. Então imagina o teu gato andando aqui em Brasília. Você vai perder esse gato em 2 minutos, porque não tem cobertura, né? Então você precisa realmente de capilaridade, né, desses sistemas. Então qualquer tipo de sensoriamento de baixa taxa, gato, cachorro, idoso, casa, segurança, você pode utilizar a IoT. Acionamento de porta, desligamento de porta, monitoramento de rotação de sistemas eólicos, né? São taxas baixas que você só quer saber se funciona ou não, né? Então, eu vou falar de desenvolvimento de hardware no Brasil no caminho aqui, né? Então, olhando o futuro, né? No futuro, basicamente, são as coisas interessantes. Aqui em Brasília tem uma rede chamada rede Ilium, que é uma coisa que mistura tudo possível aqui, né? Que você sabe falar. É wireless, LoRa, mistura... o que mais? Bitcoin, né? Mistura... não é bem Bitcoin, mistura blockchain. E basicamente é assim. E o pessoal tem que parar de reclamar, né? Porque assim, não cobre aqui, eu não tenho cobertura LoRa. Então, a ideia da Helium foi a seguinte, não tem cobertura LoRa, eu vou criar um sistema que é o seguinte, você compra o seu dispositivo, sua base station LoRa, ela vai fazer mineração de uma coisa chamada Helium Coin, lá, que é a NHT, e aí você ganha dinheiro fazendo isso e conectando pessoas. Vai baratear a vida das pessoas, você vai dar conectividade, penetração, e esse serviço vai ser provido por alguém que também vai te pagar, vai te cobrar em um tipo de criptomoeda. E esse pessoal vai pagar a Helium, que é a operadora de todo esse sistema. Então, está dando certo. Aqui em Brasília, vocês vão ver aqui, tem uma cobertura Helium, né? E é interessante que tem oportunidade para desenvolvimento de hardware, software, com coisas muito disruptivas e modernas, né? E eventualmente, desenvolvimento de alguns dispositivos, sensor, de microeletrônica, né? E o que é interessante é que a Helium tá devagar, né? E aí eles inventaram o Helium 5G agora. Então, lembra que eu falei do Open RAN? Então, imagina que você pode criar uma base station Open RAN, né, com hardware proprietário para trabalhar com Helium 5G. Para quê? Cada um na sua casa pode ter uma base station 5G e vai fornecer cobertura para os seus vizinhos, né? E você vai ganhar criptomoedas, né? Provendo esse serviço. Só que para isso você tem que provar a cobertura. Então, os vários dispositivos vão falar entre eles e provar que um está trabalhando na mesma rede que o outro e que está provendo aquela cobertura. E aí, eles são basicamente minerando essa criptomoeda para Helium. Então, é um negócio muito louco, né? Você mistura... e você prova a cobertura... a prova de cobertura... Desculpa, a prova do teu serviço é a cobertura de RF, que você dá para os usuários de dispositivos. Que pode ser, como eu falei, um sisteminha de monitoramento de animais, um sistema de monitoramento de idoso, ou o que seja, né? Basicamente, a ideia disso aqui é a ideia do futuro, é você pegar o negócio que não está funcionando mais ou menos aí e dar capilaridade através do que se chama rede de comunicação descentralizada. Basicamente, tem oportunidades de desenvolvimento de software, hardware, circuitos microeletrônicos, né? Eu não vou entrar na história da microeletrônica, porque vai longe, né? Mas, basicamente, eu vou dar só um exemplo aqui, né, do sistema Helium, né, LoRa e o Wi-Fi, e dar um exemplo de uma coisa que a gente fez lá no Eldorado, que é isso aqui, ó. Esse aqui é um rádio OSAM, né, um circuito integrado, OSAM. Esse aqui é um receptor de TV digital estou com bastante tempo ainda, 5 minutos é uma eternidade. Então, eu vou falar de desenvolvimento de hardware. Então, todo mundo, né? Bom, isso aqui é o que a gente andou fazendo nos últimos 7 anos, né? Não é uma coisa que sai de uma hora para outra. Custa muito caro. A quantidade de pessoas com conhecimentos profundos para fazer isso é muito grande, demora muito tempo, mas todo mundo percebeu que se acabou, durante a pandemia, com o aumento do consumo de eletrônicos, simplesmente os dispositivos semicondutores desapareceram do mercado. Tem produto, tem microcontrolador, microprocessador que está demorando 1 ano para ser entregue, né? E rádios e coisas do gênero. É um sofrimento para quem trabalha com isso. Então, você desenvolver esse tipo de tecnologia no Brasil, mesmo que você fabrique fora, é interessante porque você pode acelerar o processo. Deixa eu só voltar aqui. Então, e outra coisa importante aqui, ó. Essas tecnologias, elas não nascem do nada, né? Do tipo, vou colocar o LoRa aí para funcionar, vou colocar o Wi-Fi para funcionar. Alguém foi lá na universidade, desenhou, alguém fez o rádio, tem vários fornecedores, está tudo bacana. Não é bem assim.
tem que ter interoperabilidade. O meu dispositivo, o iSAM, LoRa, o que seja, ele tem que falar com o seu. Então, você tem que, para garantir esse tipo de coisa, tem entidades que trabalham com esse tipo de certificação, né? Esse aqui é um exemplo, né? A gente, o Eldorado, ele é o único certificador iSAM nas Américas, né? Na verdade, em todo o Ocidente, é o único certificador iSAM. A gente demorou 2 anos para montar a plataforma e custou mais ou menos R$1 milhão de reais, né? E para quê? Porque o que acontece normalmente é que um fornecedor de dispositivo para rede de energia, ele fala que o padrão que o rádio dele é aderente ao iSAM, e o outro fala que mas quando você coloca eles para falarem juntos, eles não funcionam simplesmente. Isso vai acontecer também no Open RAN, né? Todo mundo, dispositivos de um monte de fornecedor com interface aberta, cara, não vai funcionar. Então, assim, você tem que ter entidades que trabalhem nesses testes de interoperabilidade. O Eldorado ele tem trabalhado basicamente fortemente no desenvolvimento de circuitos microeletrônicos, na parte de certificação e na parte de interoperabilidade. A gente está montando um laboratório de interoperabilidade Open RAN, né? A ideia nossa é fornecer serviço para os operadores de celular, para os fornecedores de elementos de rede, para que a gente garanta que quando cada um fornecer o seu... Vamos supor que alguém que saiu da universidade e faça a sua base station Open RAN daqui a 3 anos. Tem que ter alguém que garanta que ela vai falar o padrão e só assim as coisas deslancham, né? Senão, fica igual o LoRa empacado outros por muitos anos, né? E aí só depois de muito esforço que a coisa avança. Cara, tinha um monte de outras coisas para falar, mas a ideia era sair do zero e falar mais ou menos para onde a coisa estava indo e falar mais ou menos o que tem ali dentro, né? E o que leva um sistema a ser melhor ou pior do que o outro. Essa palestra é para ser umas 2 horas, pelo menos, né? Eu tentei comprimir e trazer as informações e fica aberto para algumas perguntas aí, tá bom? E obrigado por estarem. Então. Oi, pode falar. Boa noite. Eu queria saber se o LoRa é uma boa opção para backup no caso de ausência de sinal do 4G para aplicações móveis do tipo rastreador. É uma aplicação que vai estar em movimento. Sim, o LoRa como eu falei, é uma boa tecnologia, mas na cidade ele tem alguns problemas de cobertura. Aqui em Brasília, entra e procura no Google, chamada rede Helium, né? Aqui em Brasília a gente já viu que tem várias radiobases, eu vou mostrar aqui para vocês. Em alguns lugares de Brasília, o LoRa definitivamente ele vai ser uma alternativa para aqui, ó. Isso aqui é a cobertura de Brasília. Esses pontos aqui, atualmente, são são estações LoRa. Então, se você está fazendo algum monitoramento com o NB-IoT, por exemplo, e quer ter a dualidade, né, ou CAT-M1 ou outra tecnologia, você pode usar nesses pontos aí que o pessoal já fornece. Mas, assim, não acredita que isso aqui é uma cobertura super grande, não. Né? É só uma área delimitada, mas a área é pequena. Mas você vai ter alguns buracos, né? Mas eu entendo que ele é uma alternativa, né? E, assim, tem a EveryNet, a American Tower, que elas estão populando no Brasil, né? As cidades grandes, principalmente, com cobertura LoRa, o que já ajuda. Mas não acreditem em duende, né? Tem vários buracos por aí, então você vai ter alguns... Mas a ideia é que um se sobrepõe ao outro. Mas qual que é a questão? A American Tower é dona das torres de celular agora. Então, eles colocaram as estações LoRa no mesmo lugar que o celular estava. Então, a tendência é que você tenha um problema mais ou menos nos mesmos lugares, né? Mas é uma alternativa, assim. Mais alguém? Mas tem outras tecnologias. Eu daria uma olhada dependendo da sua aplicação, olharia o Sigfox da WND, olharia também o próprio NB-IoT, que ele tem uma cobertura grande, e o iSAM, mas aí é montar uma rede proprietária, já é mais complicado, sabe? Tá bom? Mas essa história do Helium é o futuro, assim, é a descentralização da cobertura e o próprio, parece coisa do chinês, né? People's Network, né? É o nome da rede Helium. São pessoas criando a rede e dando capilaridade para ela. Então, assim, tem uma ideia que é basicamente assim, as pessoas, essa rede LoRa é em rede aberta, né? Rádio aberta. Só que tem gente pensando que as pessoas vão comprar espectro, um grupo de pessoas vai montar uma empresa, comprar o espectro de radiofrequência e utilizar uma rede Helium no espectro pago, né? É um negócio, já está acontecendo isso lá fora, né? Então as pessoas realmente estão se apropriando das redes celulares, né? Das redes IoT e dando capilaridade de cobertura, basicamente. Mas o legal é essa mistura, né? De criptoativo, radiofrequência, IoT,
hardware proprietário, tem um monte de coisa, assim, é o mundo do futuro. É tudo misturado, é multidisciplinaridade, conhecimento de diversas áreas, né? Basicamente é isso aí. Né? Tá bom? Bom, a ideia da provocação do Padre Landel é para mostrar que a gente foi protagonista em várias coisas, né? Uma delas foi o rádio, né? A gente tem várias outras que nós somos protagonistas. Até o futebol a gente foi, né, um dia. Mas a gente tem potencial muito grande, né? E a gente fica reclamando, não tem cobertura. Cara, tem um jeito de dar cobertura. O cara se forma na universidade super boa, tem capacidade de desenvolver hardware, mas não dá. Aí pega o avião e vai para fora, né? Sendo que podia fazer aqui. Né? Essas coisas não estão sendo feitas por grandes empresas, estão sendo feitas por pessoas, né, jovens, né? Empresas pequenas, né? Essa rede era uma startup até outro dia, né? Está crescendo. Então, assim, tem muitas oportunidades interessantes, né? E tem que ter um pouco de criatividade, né? Você vê, o cara que inventou isso aí, ele misturou tudo, literalmente, né? E está crescendo, razoavelmente. Então, o futuro das comunicações, a tendência é esse aumento altíssimo de taxa, né? Na direção dos 5G, 6G e 7G, e essa diminuição de taxa com essa capilaridade maior, basicamente. E tem essa mistura, que é dar cobertura de alta taxa por pessoas comuns como nós, né? Usando esse tipo de rede, tá bom? Bom, obrigado aí mais uma vez, tá bom, pessoal? Acho que eu já falei demais.